Essa apresentação eu vou mostrar um pouco sobre a linha da LPKF de prototipagem e também um pouco sobre o software que a gente também trabalha aqui, o OrCAD da Cadence, o OrCAD e o Allegro. Bom, falar um pouco aqui da Anacom. A Anacom é uma empresa brasileira, fundada em 1990, e a gente sempre representou outras empresas multinacionais no Brasil e hoje até na América Latina. Então, como eu comentei, a gente vai falar sobre o software de CAD eletrônico, linha de prototipagem da LPKF, temos impressoras 3D, scanners 3D, simuladores e uma série de outras tecnologias. Eu estou falando aqui do escritório na Matriz, São Caetano do Sul. Para quem não é aqui de São Paulo, fica bem próximo a São Paulo, 10 minutos a gente está em São Paulo. Temos nosso estoque em Dayatuba e espalhados pelo resto do Brasil e da América, vários outros escritórios. Dentro da Anacom, a gente é dividido em unidades de negócio. Como comentei, eu trabalho na unidade de EDA, voltado para a parte de eletrônica. Nós temos a parte da unidade de MDA, que é a irmã de EDA, voltado para a parte de prototipagem mecânica, como eu falei, impressoras 3D, scanners 3D. Unidade de controle e simulação, sistemas embarcados. Temos uma unidade educacional, pois muitos dos nossos produtos têm uma política educacional e muitos clientes nossos são instituições de ensino. Então a gente tem uma unidade destinada a esse tipo de mercado. E a unidade de manutenção e serviços. É, ou seja, toda máquina que a gente vende, pode ser uma máquina da LPKF, pode ser uma impressora 3D, nós damos manutenção no pós-venda e também nós fornecemos treinamentos e damos suportes também em caso de software. Se tiver qualquer dúvida, a gente também consegue auxiliar o usuário. Então, a Anacom não é um mero revendedor, nós vendemos e damos todo esse suporte pós e pré-venda também para o usuário. Aqui são algumas das certificações que nós temos, mas como eu comentei, nós damos treinamento de várias outras ferramentas, inclusive do OrCAD, que eu vou apresentar mais para frente, a gente também fornece esse treinamento. Isso aqui é um pouco da agenda do que a gente vai seguir nessa apresentação, cada tópico, para vocês darem uma olhada. Até o terceiro ponto eu vou tratar sobre o software, depois eu vou passar para a parte da LPKF, que é o foco desse webinar. Então, o que é o protótipo? Eu coloquei aqui a imagem de um protótipo mecânico, seria uma peça impressa 3D, por exemplo, e um eletrônico. A gente vai abordar sobre o eletrônico. Seria os PCBs, ou PCI, depende de como vocês chamam, que tudo significa placa de circuito impresso. Seria essa imagem aqui. Aqui eu tenho uma placa feita com um material chamado FR4 núcleo e a camada de material condutor é cobre, mas eu posso trabalhar com muitos outros tipos de materiais. E as máquinas, as prototipadoras da LPK permitem isso. Aqui a gente tem alguns tipos de prototipagem mais convencionais que a gente, quando está na faculdade, costuma utilizar, que é o famoso protoboard, onde fica uma bagunça de fio no final que você montou o seu protótipo e muitas vezes, você, dependendo do tamanho, se você precisar corrigir alguma ligação, é mais fácil você começar do zero. E o percloreto, onde você desenha, pode ser até desenhar na mão com uma caneta ou colocar uma transparência em cima, passar o ferro, um esquema mais caseiro para fazer essas PCBs, onde eu consigo, mas eu não tenho uma precisão e um acabamento tão legal. E aqui eu vou falar, antes de ir para a prototipagem, o primeiro item é o seu software. Então você tem que ter um software que a gente chama de CAD eletrônico para desenvolver o seu projeto. Primeiro item, você vai criar o esquemático, que dentro da ferramenta daquele se chama Capture. Você criando o seu esquemático, você pode simular ele, uma simulação analógica digital dentro do PSpice. Depois que você fez o seu esquemático, simulou ele, funcionou, você exporta para o seu layout, onde você vai criar suas trilhas, posicionar seus componentes e desenhar sua placa, chamado de PCB Editor. Dentro desse PCB Editor, a gente tem uma opção de utilizar o SIGRT, é um ambiente de análise de integridade de sinais. E o que é isso? É uma ferramenta onde eu posso verificar se
a impedância da minha placa, a impedância da minha trilha, a capacitância da minha trilha, como está me comportando o sinal nessa trilha. Posso verificar, por exemplo, num shape, se a minha tensão está distribuída corretamente. O shape é um plano, né, que a gente cria nas nossas placas. Pode ser um plano de terra, um plano de VCC. Então, você consegue analisar tudo isso mais profundamente para não ter nenhum problema futuramente quando você produzir a sua placa. E por último, você exporta o famoso arquivo Gerber. Para quem não conhece, o arquivo Gerber é um arquivo que qualquer software exporta, é como se fosse um PDF da manufatura. Qualquer software exporta e qualquer máquina lê. Inclusive as máquinas da LPKF vão ler esse arquivo Gerber. Então você exporta esse arquivo Gerber, que vai ter as informações, a gente chama de informação mecânica da sua placa, os furos, as trilhas. Se você configurar, você pode colocar onde a legenda dos seus componentes, a máscara de solda dos seus componentes, isso vai de projetista para projetista. Mas esse arquivo Gerber você exporta as informações para a sua PCB, para você confeccionar a sua placa. Aqui eu vou falar um pouco sobre as complexidades de um projeto. Eu tenho placas com 2 layers, cada layer significa uma camada, ou seja, eu vou ter cobre em cima e embaixo. Posso trabalhar com componentes SMD, componentes discretos, depende do projeto, da complexidade do projeto, também da necessidade, do espaço que você tem. Porque muitos projetos você tem uma área limitada para trabalhar, porque vai dentro de uma caixa, dentro de alguma coisa que já foi definido mecanicamente o espaço máximo dessa área de trabalho. Então, por isso que eu vou criando várias camadas. Então, no mesmo espaço, eu consigo colocar mais componentes, mais trilhas. Então, aqui eu tenho uma placa dupla face, mas eu posso ter projetos, por exemplo, multilayer. Aqui eu peguei uma imagem do próprio software. Aqui você pode ver que está uma bagunça, um monte de coisa, um monte de trilha. Mas isso aqui é um projeto multilayer, onde eu tenho várias trilhas, várias camadas. Posso ter componentes SMD, BGAs, que é aquele componente que os pinos ficam embaixo. Então você tem toda essa complexidade e as ferramentas da Keynes te auxiliam muito nisso. Você pode, por exemplo, reprogramar os pinos sobre BGA para ficar mais fácil de fazer essas trilhas. Você tem a parte de roteamento automático. Você tem módulos para trabalhar com projetos de high speed, que tem uma alta frequência. Então, como eu falei, eu não vou abordar profundamente o software, mas se vocês tiverem algum problema quando estiver desenvolvendo seu projeto, alguma dor que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com a gente. Eu vou deixar meu e-mail no final da apresentação para vocês. Mas o pessoal do marketing, quando enviar um e-mail de agradecimento com uma pesquisa para vocês responderem, eu também peço para eles enviarem um e-mail, o meu e-mail para vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dor, qualquer problema quando fazendo um projeto, com certeza aqui eles têm uma solução para você. Da parte eletrônica sempre tem algum módulo, como eu falei, módulo de integridade de sinais, de high speed, módulos que a gente chama de toolbox, que seriam ferramentas que você teria que fazer, recursos que você teria que usar manualmente, só que o software é automativa e uma série de coisas. Aqui é um exemplo de placa dual layer ou com 2 layers e uma placa com 4 layers, 4 camadas. A LPKF consegue trabalhar até 8 layers, tá? 8 camadas. Uma placa mais simples, com 2 layers, a gente chama de dupla face, eu vou ter cobre na parte de baixo, que a gente chama de bottom layer, e o top layer, o layer superior, eu vou ter cobre também, e no meio deles eu tenho um material condutor. Essa imagem que está cortada aqui, isso é uma via. Quando eu faço um projeto, eu tenho que metalizar minhas vias. E metalizar é justamente conectar a camada superior na inferior, como está mostrando essa imagem. E aqui embaixo eu vou ter uma placa com 4 layers, onde eu tenho 2 layers internos, além do top e do bottom. Esses layers internos, você vai me perguntar, mas como é que eu faço isso? Eu vou explicar uma com mais detalhe mais para frente da apresentação, mas você consegue fazer os layers separados, as 8 camadas separadas do seu projeto, e a prototipadora tem uma câmera para reconhecer o fiducial, então ela alinha todas essas camadas e depois você vai para uma segunda etapa onde você prensa como se fosse um sanduíche todas essas camadas e faz uma placa multilayer. Seria esse processo. Então,
Aqui eu tenho uma placa com 4 e uma outra com 6, onde eu tenho o meu primeiro layer condutivo, esse verde é o material isolante, o substrato da placa, por exemplo, o fenolite, o FR4. Entre essas placas eu vou colocar o material que a gente chama de pré-peg. Esse pré-peg é um isolante também e uma cola. Ele funciona como se fosse uma cola. Então você coloca na prensa alinhado e aí essa prensa esquenta e pressiona as placas. Então eu vou fazer, como eu falei, como se fosse um sanduíche e compactar todas as minhas camadas que antes estavam separadas numa única só placa. Aqui eu vou falar sobre as vantagens da prototipagem. Quem costuma fazer protótipo, mandar para um terceiro protótipo, sabe muito bem do que eu vou falar aqui. O primeiro ponto de você ter uma prototipadora in-house ou uma prototipadora na sua empresa, na sua instituição de ensino, é o custo. Você fazer um lance de 5 protótipos ou de 100 é praticamente o mesmo se você for terceirizar. Por que isso? Porque quando você terceiriza, essa empresa ela vai ter que parar a linha de produção dela e programar para fazer 5 ou 100 placas. Então o trabalho é praticamente o mesmo e o gasto com componente é mínimo. Então sai muito caro você fazer um lote de protótipo e tem até empresas que não fazem esses lotes de protótipo, só fazem em lotes maiores, como eu falei, por exemplo, 100, 50 peças. O time to market, é o tempo para o mercado. Então, quando você manda prototipar, você demora muitas vezes cerca de 30 dias, 20 dias para receber o seu protótipo de volta do terceiro. Isso ocorre porque tem a parte burocrática, que até está linkado com o próximo item propriedade intelectual. Tem o tempo dele fazer, do terceiro fazer esse projeto, esse protótipo. Então você gasta muito tempo e muitas vezes você recebe esse protótipo, ele não funciona. Você tem que fazer um retrabalho, reenviar ele, mais 20, 30 dias, recebe de volta. Então nesse processo você perdeu 2 meses de trabalho e o seu concorrente pode ser que ele tenha uma máquina para fazer esse protótipo e ele perde 40 minutos para fazer essa placa. Isso é verdade. Uma placa, como por exemplo aquela que eu mostrei no começo, que é bem simplesinha, dupla face, eu faço em 20 minutos. Então, de 2 meses para 20 minutos, ou que seja um dia, uma redução de tempo absurda. E como eu falei, a parte de propriedade intelectual, você não quer que o seu terceiro tenha acesso ao seu projeto. Quando você manda o seu arquivo Gerber, como comentei, contém só as informações mecânicas, é o mínimo de informação que você vai enviar para ele. E pode ser que, dependendo da complexidade do seu projeto, ele consiga desvendar o que está atrás do seu projeto, fazer uma cópia, e você não quer isso. Então, você não quer ter esse risco e contendo uma prototipadora na sua empresa, na sua instituição de ensino, você evita esse problema. E a parte da criatividade, onde você pode criar um novo projeto, instituições de ensino, você pode fazer o seu TCC, criar vários TCCs, não depender de um terceiro, um projeto de iniciação científica, ou até mesmo numa empresa você pode fazer uma nova versão de um projeto que já existe e você faz na mesma hora que você teve essa ideia. Você faz a modificação do seu software e passa para o seu layout e você consegue ter no mesmo dia a placa funcional para você fazer os testes, medidas e verificar se está tudo ok. Dentro da LPKF, nós temos todas essas tecnologias. A parte de prototipagem rápida, que é o que eu vou abordar nessa apresentação, mas eu também vou falar sobre a parte de depanelização a laser. Desculpa, não vou falar, mas a LPKF possui essa parte de depanelização a laser. O LDS, Laser Direct Structuring, é uma tecnologia que já existe. O celular possui essa tecnologia, mas a LPKF trouxe isso para nível de protótipo. Antigamente, em larga escala era viável, mas em pequena não. Hoje em dia, a LPKF possibilita ao usuário trabalhar em pequena escala. Solda de plástico através de laser. Criação de stencil de aço inox. Vocês vão ver que os prototipadores conseguem fazer o stencil de poliamida. E máquinas para fazer painel solar de filme fino. Mas como eu falei, eu não vou abordar essas outras tecnologias. É mais por informação e caso vocês tenham curiosidade ou até mesmo gostaria de mais informações sobre isso, vocês podem entrar em contato que a gente consegue conversar. Inclusive sobre o software, o software da Cadence, dá até para a gente agendar uma demonstração. E aí eu consigo apresentar mais pontualmente o que interessa para vocês, para a aplicação de vocês.
Esse aqui é o fluxo de prototipagem. O item 1, como comentei, é o software, vou desenvolver meu projeto, vou exportar meu arquivo Gerber, e o item 2 é a estruturação, que seria a parte onde minha prototipadora entra. O fluxo da LPKF começa a partir do item 2. Então, todas as prototipadoras, independente do modelo, ela é controlada por software e é conectada por USB. Um USB só da sua máquina você precisa. Em nenhum desses equipamentos da linha você precisa de uma instalação específica. Você vai todos conectar ele numa tomada convencional. Todos são bivolts, tirando o forno que só funciona em 220, que é o item 8. Mas o resto você não precisa ter nenhuma preocupação, já adiantando para vocês. Então, nesse item 2, você vai fazer a estruturação, você vai criar a sua PCB. Seria aquela imagem do primeiro slide. Você vai ter só a sua placa com os furos e as trilhas. E nesse software você consegue fazer um painel de placas, você consegue configurar seu arquivo, consegue controlar a vida útil das ferramentas, das máquinas que tem troca de ferramenta automática. E você também consegue trabalhar com uma série de substratos diferentes, até como flexível, material cerâmico, material transparente e tudo mais. O item 3 é aquela parte multilayer que eu mostrei anteriormente. Se você faz uma placa que tenha mais de 2 camadas, 4, 6 ou 8, que é o máximo que o PKF trabalha, você precisa fazer aquele esquema de prensa, como se fosse um sanduíche. O item 4 é se você vai trabalhar com placas com 2 layers até 8, que você vai precisar fazer a metalização das suas vias. Como eu falei, a metalização das vias é conectar uma camada na outra. Eu até vou voltar aqui rapidinho para ilustrar para vocês. Essa parte aqui de cobre que eu tenho de fora a fora, é o que eu metalizei para conectar uma camada na outra. Se eu não metalizo, eu vou ter simplesmente os layers separados com isolante e eu não vou ter o meu projeto funcional. Então eu tenho que metalizar. O item 5 é o acabamento, é uma máscara de solda, aquele verniz verde na sua placa e as legendas. O item 6 é a aplicação de pasta de solda através de stencil. Para quem não tem muito conhecimento sobre como eu aplico pasta de solda por stencil, eu posso depois enviar um vídeo para vocês da própria LPKF do YouTube para vocês assistirem, mas brevemente é um processo similar àquele de circo skin de camiseta. Onde aqui eu vou alinhar minha placa com esse stencil como eu mostrei nessa imagem anterior, é um material, aqui é um de aço inox, mas como eu falei, consigo fazer o de poliamida, onde eu tenho furos, onde esses furos vão penetrar minha pasta de solda. Eu vou alinhar esses furos com os terminais dos meus componentes, que esses furos são os terminais dos meus componentes, e eu vou aplicar essa pasta de solda com um rodo, como eu falei, similar a um processo de silk screen de camiseta. E aí eu vou ter a minha placa com solda, com pasta de solda, apenas nos terminais onde eu vou posicionar meus componentes. O item 7 é uma posicionadora pick and place semi-automática, onde eu tenho auxílio de uma câmera que eu posso conectar no monitor, até mesmo uma televisão, para aumentar, ampliar a visualização do meu componente. E eu falei, ela é semi-automática, ela vai ter algumas operações manuais, mas a grande vantagem de ser semi-automática para protótipo é que você não perde tempo programando ela. Se você fosse fazer isso numa pick and place automática, numa posicionadora automática, você teria que configurar todo o sistema de posicionamento dela, inserir o arquivo dela com as regiões, os centroides, os componentes, e muitas vezes isso demora mais tempo do que efetivamente posicionar os seus componentes. E o item 8 é um forno de refusão, onde você vai soldar os seus componentes, porque você vai ter no item 6 a solda, a pasta de solda. O item 7 você posiciona os componentes em cima dessa pasta. E o item 8 ele vai queimar essa pasta e vai deixar a sua parte metálica e vai efetivamente soldar a sua placa. Esse forno é controlado por software. Então consigo controlar a temperatura dele, consigo monitorar a temperatura, até colocar termopares adicionais para monitorar algum componente que é mais crítico, por exemplo, o microcontrolador que não pode esquentar muito, eu posso monitorar a temperatura em cima dele. Posso colocar a opção do gás nitrogênio, que é um gás inerte, para você criar um ambiente de solda inerte dentro do seu forno. E muitas pessoas estão acostumadas com forno de linha de produção, esses fornos de refusão, que ele tem 5 metros, é um forno longo. Esse não, esse é um forno um pouco maior do que um forno de micro-ondas,
Até já aproveitando, para você ter toda essa linha da LPKF, todas essas máquinas, se você tiver uma bancada de 5 metros de comprimento, você consegue posicionar tudo isso. Pra você ter uma noção de tamanho, mas uma sala não muito grande você consegue comportar todas essas máquinas tranquilamente. Até como eu falei, se vocês querem mais informações, vocês podem me pedir por e-mail, que eu tenho um documento onde especifica tudo, se precisa de energia, se não precisa, se precisa de entrada USB, qual a dimensão do meu equipamento. Então tudo isso a gente consegue dar um suporte para vocês terem noção. Dentro das prototipadoras, eu vou trabalhar com 2 tipos de tecnologia, as mecânicas e a laser. Todas elas vão trabalhar até 8 layers. A única diferença é a precisão. E os tipos de materiais também, desculpa. As prototipadoras mecânicas têm uma precisão de 0,1 milímetro de distância entre trilha, 0,15 de largura de trilha e 0,2 de furo. Você pode ver que a laser já tem uma precisão de 15 microns e 50 microns. É praticamente 8 vezes mais precisa. Como eu falei, as duas trabalham até 8 layers. Eu consigo trabalhar com layers condutivos diferentes. Nas mecânicas eu vou trabalhar com cobre e com metal core, que é um material que, se eu não me engano, é uma camada de alumínio, uma camada de cobre. E como eu falei, na lei você vai trabalhar com uma série de materiais. Eu listei alguns deles aqui, só de tanto de substrato quanto de layer condutivo. Mas eu peço que, se vocês trabalham com outro material, vocês enviem com esse material, que a gente fala qual a melhor prototipadora. Nós temos mais de uma prototipadora mecânica e mais de uma prototipadora laser. Então a gente pode dimensionar para vocês, de acordo com os recursos que vocês precisam, do tipo de material, da precisão do material. As prototipadoras mecânicas e lasers conseguem trabalhar com circuitos de radiofrequência, de RF, onde eu preciso ter uma precisão e um acabamento da trilha melhor. Consigo fazer meu extenso de poliamida. No caso das mecânicas, eu vou ter troca de ferramenta automática, vou ter o reconhecimento do fiducial, que é uma marca que você faz para alinhar seus layers. Vou ter mesa a vácuo para trabalhar com substrato flexível. Então, dependendo da sua aplicação, você vai para a mecânica ou você vai para laser. Tá? Nesse webinar eu não posso especificar isso para cada usuário, mas numa apresentação, vamos chamar de particular, dedicada à empresa, à instituição de ensino de vocês, a gente consegue abordar com mais detalhe. Aqui é uma imagem diferenciando a tecnologia laser da mecânica. Aqui você pode ver que essas linhas verdes foram feitas numa laser, eu tenho uma precisão de 18 microns, e na mecânica eu tenho uma precisão de 150. Aqui eu tenho a foto de como ficou o cobre, você pode ver que a largura é muito maior. Mas muitos projetos você não precisa de uma precisão tão grande, de, como eu disse, 10, 20 microns. Um projeto feito numa máquina laser, você pode ver aqui, eu tenho um dedo, você pode ver o tamanho desse circuito em relação ao dedo da pessoa. Então é um circuito bem pequeno, bem compacto, onde nesse caso eu necessito ter uma precisão de microns. Aqui são aplicações das prototipadoras mecânicas, eu já comentei, mas vale a pena reforçar. Trabalhar com circuitos de radiofrequência, onde você pode ver que a minha trilha não tem nenhuma rebarba. E também eu tenho ferramentas dedicadas à radiofrequência. Eu tenho a opção de fazer dispenser de pasta de solda pela própria prototipadora, eu consigo aplicar pulsos e ele deposita a pasta de solda nos terminais componentes. Fazer gravação em plástico, em alguns plásticos em alumínio em 2D,5. A diferença do 2D,5 para o 3D é que o 2D,5 eu tenho uma peça tridimensional, mas eu não tenho nenhum plano inclinado nela. Então eu só vou trabalhar no eixo X, ou só no Y, ou só no Z durante o processo. E trabalhar com circuitos flexíveis. As mecânicas trabalham com circuitos flexíveis ou rígido flexíveis, circuitos híbridos. E eu também consigo, como eu falei, fazer o extenso de poliamida para aplicar minha pasta de solda. A poliamida tem uma resistência menor do que o do aço inox, logicamente, mas para nível de protótipo ela tem uma longa durabilidade e um custo bem mais baixo. E aqui a aplicação das prototipadoras a laser. Consigo trabalhar com circuitos condutores super finos, seriam circuitos com espessura de 50 microns. Fazer a parte de depanelização. Depanelização, para quem não sabe, é a parte de eu recortar minha placa de um painel.
Então tem um painel com várias placas, ou até mesmo uma placa num painel virgem e eu vou recortar ela no formato que eu quero, destacar ela do meu painel. Antigamente as máquinas a laser nem furavam e nem cortavam, não faziam esse processo de panelização. Hoje em dia todas fazem. Trabalhar com diferentes materiais. Aqui esse LTCC é o material cerâmico e esse TCO é o material transparente, por exemplo, de touchscreen de celular. E no meu processo de metalização, como eu comentei antes, eu vou ter 3 tipos dentro da linha da LPKF. O primeiro é o Easy Contact, é um processo que você vai rebitar via a via manualmente. Aqui eu coloquei a precisão mínima que você consegue, o tamanho da sua via, do seu furo e quantos layers eu consigo trabalhar. ProConduct é uma pasta orgânica, ela não é química, onde eu aplico na minha placa inteira e eu ponho depois no forno, ele vai metalizar de uma única só vez. E o Contact S4 é um processo galvânico, já envolve químico e é similar ao industrial, onde eu tenho uma série de banhos químicos e eu metalizo toda a minha placa. Aqui eu botei o processo de metalização da via por rebite, mas eu botei ele para ilustrar como funciona. Inicialmente, a etapa antes dessa que está mostrando na imagem, eu vou ter minha placa sem nenhum contato entre a minha camada superior e inferior. Então eu preciso criar esse contato. Então eu vou posicionar o meu rebite, colocar a ferramenta e ele vai... Aqui é depois, durante a prensa, depois da prensa, mas no final eu vou ter essa característica. Eu vou ter conectado o meu layer inferior no meu superior e eu vou ter metalizado a via. Tá? Isso aqui, esse cinza, é o terminal do meu componente que eu estou colocando. E aqui eu coloquei essa imagem novamente do fluxo de prototipagem para retomar com vocês como funciona esse fluxo. Então, o item 1, eu vou fazer o meu projeto no software de CAD eletrônico, vou desenvolver meu esquemático, meu layout e exportar o arquivo Gerber. Nas prototipadoras, como eu falei, pode ser tanto uma mecânica quanto uma laser, elas são controladas por software. Eu vou trabalhar esse meu arquivo Gerber, vou confeccionar minha placa. Então, quando eu sair da etapa 2, eu vou ter a minha PCB com os furos e as vias criadas. Se for uma placa com 4, 6 ou 8 layers, eu vou ter que fazer o sistema de prensagem multilayer. Depois eu vou ter que metalizar minhas vias, como eu falei, se for uma placa multilayer. Depois eu faço o acabamento, que seria a parte do verniz, passar aquele verniz verde, aquela máscara de solda e as legendas dos seus componentes. Aplico a pasta de solda, posiciono meus componentes e depois coloco no forno e ele solda minha placa de uma única só vez. E depois da etapa 8 eu vou ter a minha PCB, minha placa de circuito impresso, o meu protótipo feito com acabamento profissional. E aqui eu vou abordar um pouco sobre o LDS, aquela tecnologia que eu comentei para vocês, que a LPKF trouxe isso para nível de protótipo, como informação para vocês. Também é um outro jeito de fazer prototipagem, então por isso que eu botei nessa apresentação, e fica de curiosidade, de conhecimento para quem não conhecia essa tipo de tecnologia. O MIDI ou LDS são praticamente dois nomes para a mesma coisa, onde você vai estruturar um circuito em cima de uma peça plástica tridimensional. Então você vai ter um plástico e um circuito criado em cima desse plástico. Eu vou abordar mais para frente como funciona esse processo, mas aqui eu vou botar... Antes disso eu vou comentar algumas aplicações. Eu listei as principais indústrias que trabalham com esse tipo de tecnologia, mas dessas que estão listadas, a maior parte desse tipo que está na indústria é a de telecomunicações e a automotiva. Aqui eu coloquei a imagem de um celular, isso que está destacando a antena do seu celular. Então, como eu falei, todo mundo leva essa tecnologia no bolso, porque todo mundo hoje em dia tem um smartphone, um celular, e até muitas pessoas escutam, você não pode desmontar o seu celular porque você vai quebrar a antena. É por isso, porque a antena está na carcaça do seu celular, está no plástico do seu celular. E alguns celulares, se você desmontar, na hora que se abre, ela quebra essa antena. E outra aplicação que eu coloquei aqui é esse volante da BMW, onde eu criei o meu circuito em cima dessa peça plástica. Antigamente aqui eu tinha 7 placas, hoje em dia eu só tenho uma.
Parece até mentira que eu tenho 7 placas no mesmo espaço. Então, facilita muito a minha manutenção. Depois no meu pós-venda, onde eu tenho só uma placa para fazer reparo, antigamente eu tinha 7. E também o espaço e o peso. Porque no impacto, o que vem no peito do motorista é o peso do volante. Então você reduz o peso, você reduz o impacto. Também isso envolve a parte de segurança. Como curiosidade também, a barbatana, a antena da BMW também é feita nessa tecnologia dos carros. E aqui é como funciona, como eu vou criar esse circuito. Como eu falei, eu vou ter um plástico, pode ser um plástico injetado, pode ser um plástico impresso 3D, ou pode ser um plástico específico com essa característica. Porque esse plástico ele tem que ter uma característica específica, essa característica não sei informar para vocês, que ela é patenteada. Então, infelizmente, eu não posso dar mais detalhes sobre isso, e eu nem sei mais detalhes sobre isso. Mas, como eu falei, você pode ter um plástico impresso numa impressora 3D ou um plástico injetado, onde eu vou aplicar um spray que a LPKF desenvolveu, que dá a esse material, esse plástico qualquer, a propriedade do plástico específico. Então, eu posso imprimir uma peça no formato que eu quiser, aplicar esse spray e depois eu passo esse laser. Na hora que eu passar o laser, ele vai ativar o material onde eu quero que as trilhas cresçam. Então, vou colocar nesse banho, nessa solução azul. Esse já é um químico, você vai colocar nesse banho químico, elevar a temperatura a 44 graus Celsius e ele não envolve corrente, então não é um processo de eletrólise. E depois desse processo, as minhas trilhas vão crescer, vão ficar com essa característica dessa outra imagem, aonde eu ativei com o laser. Então, eu ativo com o laser, eu ponho nesse banho e o cobre cresce, é um processo aditivo aonde eu ativei com o laser. Isso aqui é uma peça plástica, tá? Consigo controlar a espessura da minha trilha de acordo com o tempo do banho. E depois eu faço a aplicação da pasta de solda, posiciono meus componentes, soldo e eu tenho o meu protótipo finalizado. Então, nessa imagem eu tenho uma peça plástica, essa aqui foi uma peça plástica impressa em 3D, numa impressora 3D, onde eu apliquei o spray da LPKF, ativei com o laser, cresceu o cobre e eu posicionei os componentes e soldei, então eu tenho uma peça funcional e numa dimensão que eu criei. Isso é uma grande vantagem para aplicações onde eu tenho meu espaço determinado, onde eu crio meu circuito na própria carcaça. Eu posso fazer isso, por exemplo, num foguete. Em vez de como o foguete ele é circular, as minhas placas teriam que ser circulares. Eu não tenho uma PCB que fica no mesmo formato de um cilindro. Então eu posso criar um circuito flexível, como eu mostrei anteriormente, ou estruturar o meu circuito na própria carcaça do meu foguete. Aqui eu tenho algumas aplicações. Lâmpada LED, eu também estruturei os LEDs como se fosse uma carcaça de uma lâmpada incandescente, no mesmo formato. Antena de celular que eu comentei anteriormente. Ponta de dedo robótico, aplicações onde eu preciso de uma maior sensibilidade, por exemplo, aquelas cirurgias à distância que o pessoal faz hoje, eu posso utilizar o LDS nessa aplicação. E componentes mecatrônicos em gerais, como por exemplo a antena da BMW ou o volante da BMW, que é o controle do volante. Aqui são alguns clientes da Anacom que utilizam essas tecnologias e essa é a minha apresentação.